Sejam bem-vindos ao projeto Produção de Conteúdo Digital de Bioquímica e Biofísica da UFES. Eu sou a professora Juliana e vamos falar um pouquinho sobre estrutura de proteínas. As proteínas, elas são polímeros de aminoácidos e cada aminoácido se diferencia de acordo com o grupo R, ou também chamado cadeia lateral. E quando esses aminoácidos eles vão interagir, eles o fazem por meio de uma ligação chamada ligação peptídica, que ocorre entre o grupo carboxila e o grupamento amino de cada aminoácido. Portanto, uma cadeia polipeptídica é uma sequência de aminoácidos unidos por ligações peptídicas, sendo que o primeiro aminoácido é chamado de extremidade amino-terminal e o último de extremidade carboxi-terminal. Essa sequência de aminoácidos a gente pode relacionar como se fosse uma centopeia, onde cada anel dessa centopeia é um aminoácido e as cadeias laterais são as patinhas desses aminoácidos, que podem ter propriedades químicas e tamanhos diferentes. Vamos então colocar essa centopeia de uma posição mais fácil para a gente associar. Aqui está os grupos R, as patinhas, e as ligações peptídicas, a união entre cada um desses anéis. Cada proteína ela tem composição diferente de aminoácidos, representados aqui por cores diferentes, e também tamanhos diferentes, O número de aminoácidos é diferente para cada proteína. E aí a gente chama isso de estrutura primária, essa sequência de aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Lá nos ribossomos, quando as proteínas são produzidas por meio da tradução, essa centopeia, essa nossa cadeia polipeptídica, é liberada no ambiente aquoso e logo ela começa a se enovelar, a se enrolar. E esse processo se dá primeiro, inicialmente, por ligações de hidrogênio entre os átomos que fazem parte da ligação peptídica. E aí, essa centopeia, ela pode se enrolar num formato que a gente chama de helicoidal, que é a nossa estrutura secundária do tipo alfa-hélice, como a gente está vendo aí nesta imagem. Mas também pode ocorrer dessa centopeia se enrolar um pouco mais frouxamente, e a interação ocorre entre segmentos de uma cadeia. E isso a gente chama de folha beta. Nesse caso aqui, uma folha beta antiparalela. Pois bem, será que as patinhas dessa centopeia não servem para nada? Será que os grupos R não fazem nada? Claro que eles fazem. As interações fracas que ocorrem entre os grupos R permite que essa proteína se enovele ainda mais e adquira a sua estrutura tridimensional completa, que a gente chama de estrutura terciária. E claro, na nossa associação, seria como se a nossa centopeia sofresse uma metamorfose e agora ela é uma borboleta funcional, capaz de voar. E aí a gente está vendo que essa estrutura terciária, essa nossa borboleta, como está mostrado aí na imagem, ela tem função. E se a gente perde essa estrutura, a gente perde a função. Seria como cortar as asinhas da nossa borboleta. Existem algumas proteínas que precisam de mais de uma cadeia polipeptídica para funcionar. E isso a gente chama de proteína com estrutura quaternária. Cada uma das cadeias é uma subunidade. E seria como a nossa borboleta com as asas abertas. Então, hoje, na nossa aulinha, a gente viu que uma sequência de aminoácidos, ou seja, a nossa centopeia, ela pode e deve adquirir uma estrutura tridimensional se sofrer uma metamorfose para ser plenamente funcional, ou seja, para ela ser capaz de voar. Até a próxima, pessoal!